Finalmente, os nomes dos brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza foram incluídos na lista que permite entrada no Egito. Isso, coincidentemente, vamos falar assim, né? Aconteceu após a intervenção de Jair Bolsonaro, que não só ligou o processor do Benjamin Netanyahu, mas também se encontrou com o embaixador de Israel no Brasil. E eu não sei por que a esquerda está empolvorosa, né? Mordendo o cotovelo com a laringe. Todos deveriam estar felizes com essa liberação, mas aparentemente não é o caso, né? Bolsonaro, Nobel da Paz, nada mais justo. Esse é nosso tema principal de hoje. Trarei todas as novidades aqui para vocês, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho do Barroso, que pela milésima vez, eu acho, não, na verdade eu já perdi as contas, né? Disse que a internet tem que ser regulada. As palavras dele foram as seguintes: é imperativo que as redes sociais sejam reguladas, que mentir volte a ser errado. E agora, as minhas palavras. Duro admitir isso, mas eu concordo com o Barroso. Fazer o quê? Em especial se a pessoa tem o poder de influenciar a população. E pior ainda, se as decisões dessa pessoa influenciarem a população independente da vontade dela, né? Eu vou ler aqui algumas notícias para vocês para provar de maneira definitiva, imperativa, como disse o Barroso, que ele está certo. Matéria de 14 de fevereiro de 2021. Barroso afirma que a Venezuela é tirania de direita. O ministro do STF disse ainda que as ditaduras de Hugo Chávez e Nicolás Maduro são orientadas pelo conservadorismo. Eu acho que isso aí é uma mentira, né? Advogado de Batiste, Cesare Battisti, comemora a decisão e reafirma inocência de ex-ativista. Matéria de 2010, Barroso, que era o advogado do Batiste. Isso aí antes dele ser indicado para o STF. Inclusive, foi por conta disso aí, né, que ele ganhou mais relevância e conseguiu a vaga. Barroso também afirma que a decisão é justa, porque Batiste é inocente dos homicídios, que os verdadeiros culpados transferiram a culpa para ele, né, em um segundo julgamento. Arrependidos e delatores premiados, alguns já condenados, que colocaram todas as culpas no companheiro ausente. Só que aí o que aconteceu, pessoal? Ele foi extraditado no governo de Jair Bolsonaro e confessou os assassinatos. Ex-guerrilheiro Cesare Battisti confessa assassinatos após extradição, matéria de 25 de março de 2019. O ex-guerrilheiro italiano Cesare Battisti confessou pela primeira vez ter cometido 4 assassinatos na década de 1970, depois de anos negando ter feito qualquer ilegalidade. E pediu desculpas por suas ações, disseram promotores nesta segunda-feira. Até hoje eu não vi o Barroso pedir desculpas, né? Já essa matéria é mais recente, pessoal. É uma fala do Barroso e o Metrópolis publicou em uma matéria. 6 pessoas no Brasil têm a riqueza de metade da população. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar, diz Luiz Roberto Barroso. Presidente do Supremo Tribunal Federal fez críticas à desigualdade social em evento da OAB nesta segunda-feira. Foi no último dia 23 de outubro. E aí veio a checagem do Twitter. O relatório da Oxfam que menciona esse dado é de 2017. Portanto, já é antigo. E os 6 brasileiros mencionados, apenas 2 viviam no Brasil. E nenhum deles criou ou possuía sua fortuna inteira no país. A informação está incorreta, pois atualmente o patrimônio somado dos 280 brasileiros mais ricos, listados na revista Forbes, é de 1,5 trilhão, o que equivale a 15,35% do PIB do Brasil. Pois é, Barroso, concordo contigo plenamente. Agora, quem vai decidir o que é verdade e o que é mentira? Se for você, a gente está ferrado, né? Como a gente viu aí. Primeiro, Venezuela, ditadura de direita. Isso aí, galera, o Barroso, não é que ele tenha se confundido, ele sabe muito bem disso. Ele tenta confundir as pessoas se aproveitando da falta de informação. Porque é o seguinte, existe uma diferença grande entre esquerdismo e progressismo, tá? Teoria de conjuntos. O progressismo está incluído no esquerdismo, mas o esquerdismo é muito maior, né? Abriga várias vertentes diferentes.
O comunista raiz não tá nem aí para essas pautas progressistas de liberação de droga, de aborto, nada disso, não quer nem saber disso aí. E é desse grupo que fazem parte Hugo Chávez e Nicolás Maduro, assim como faziam Che Guevara, Fidel Castro, faz parte o Lula, que finge que apoia essas pautas, mas não tá nem um pouco preocupado com isso. Meio ambiente, pelo amor de Deus. Você achar que um esquerdista das antigas vai se preocupar com o meio ambiente? Não, né, gente? O Barroso sabe disso, mas ele conta com a ignorância das pessoas para poder, né, passar essa desinformação. Isso é uma desinformação. Venezuela nunca foi, nunca será uma ditadura de direita. Sempre foi de esquerda. Agora, uma esquerda raiz das antigas. Né? Em relação ao Cesare Battisti, por favor, o Barroso, o cara já admitiu. Né? A gente entende essa relação de cliente, advogado, de segredo e tal, mas já passou. Você não precisa nem admitir que sabia da verdade. Você pode se desculpar como ele se desculpou. Olha, ele me jurou de pé junto que era inocente, eu acreditei nele, agora peço perdão por conta disso aí. Né? Foi graças à defesa do Cesare Battisti que ele chamou mais atenção. Ele que já era, né, um advogado muito conhecido, professor universitário, competentíssimo, diga-se passagem, né? Conheço pessoas de direita que foram alunas do Barroso e me disseram que ele realmente é um gênio do direito. Agora, infelizmente, ele usa isso da maneira errada. Neste caso, mentindo, né, e livrando um criminoso. Agora, não custava nada, repito, pedir desculpas. Né? Chegar agora a admitir. Se o Battisti admitiu, ele também poderia fazê-lo. Desculpa aí, foi mal, o cara realmente é um criminoso. Por fim, essa questão das fortunas, né? Não checou. Pega uma matéria antiga, de 2017, solta ao vento, irresponsavelmente, né? E toma checada. É difícil, pessoal. Se essas pessoas forem decidir o que é verdade e o que é mentira, não tem como. Né? Eu sou totalmente a favor da eliminação da mentira. Agora, desde que o controle seja isonômico e seja baseado em fatos. Se for ficar dependendo da avaliação do Barroso e companhia, a gente está ferrado. Aí eu discordo, tá? É isso. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui do Hezbollah. O que aconteceu? A gente viu, né, a gente ficou sabendo recentemente que o grupo terrorista de origem libanesa, hoje em dia mais financiado pelo Irã, tem operativos aqui no Brasil, e um dos presos confessou já a ligação. Não só confessou a ligação com o Hezbollah, mas também disse que o grupo procurava pessoas dispostas a matar, a cometer crimes, a sequestrar pessoas. Né? Seriam atentados, ataques terroristas contra a comunidade judaica no Brasil. Tá? E mesmo assim existem pessoas da esquerda que negam a realidade porque houve participação do Mossad na investigação. Se não fosse o Mossad, os caras estavam operando aí até agora, ninguém ficaria sabendo. Né? Quando o Mossad vai lá e revela a sua participação, mesmo à distância, isso de alguma forma, né, engatilhou uma reação em cadeia aqui no Brasil que eu não esperava. O Flávio Dino escreveu textão nas redes sociais, dizendo que nenhum país estrangeiro vai interferir no funcionamento da PF. Não é questão de interferir, é uma parceria internacional, isso é a coisa mais comum do mundo, mas ele ficou transtornado. Assim como ficou o Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal, abrindo um parênteses, Alexandre Ramagem não pôde ser diretor da Polícia Federal porque tinha sido segurança do Jair Bolsonaro durante a sua campanha, responsável como delegado da Polícia Federal que era, né, pela segurança do Jair Bolsonaro na campanha de 2018, e o Andrei fez o mesmo, né, cumpriu a mesma função na campanha de 2022, só que para o Lula. Né? Mas aí ninguém interferiu na nomeação dele. E ele também não gostou. Disse que isso aí impede, inclusive, futuras parcerias e tal. Será que eles ficaram chateados porque talvez o Hamas ou o Hezbollah, grupos terroristas islâmicos, ficaram sabendo que a Polícia Federal, que o governo brasileiro foi ajudado pelo Mossad, o serviço de inteligência israelense? Nossa senhora, a gente não pode chatear os nossos amigos, né? Talvez tenha sido isso, ou não sei, né? Deve ter alguma explicação aí para isso, né? Quem ficou muito chateado também, muito chateado, foi o Lindbergh Farias, que disse que o embaixador de Israel teria que ser expulso do país por ter conversado com Jair Bolsonaro. O Lula foi à França em 2021, quando Bolsonaro ainda era presidente, foi recebido com honras de chefe de Estado,
Lindin bateu palma, né, não teve problema nenhum, ninguém se importou com isso. O Lula não tinha assumido ainda, foi convidado para participar de cúpula do meio ambiente, ninguém reclamou, pelo contrário, ficaram cantando vitória. Né? Aí o Bolsonaro vai lá, participa de um encontro, conversa informalmente com o embaixador de Israel no Brasil, e aí eles ficam chateados, querem a expulsão do cara. Por quê? Porque ele disse que a maior barreira para que os brasileiros deixassem Gaza fosse o Hamas? Por isso? Por ele ter deixado claro que Israel está extremamente insatisfeito com o comportamento da diplomacia brasileira, com o governo brasileiro? O Lula chama Israel de genocida. Celso Amorim acusa Israel de genocídio. E o Brasil queria o quê? Que eles ficassem de boa? O Lindin queria que ele ficasse de boa? Ô, Lindbergh, você está se achando muito empoderado, tá? Para de meter o nariz onde você não é chamado. Você está cruzando a linha, tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a liberação. Neste momento é tudo especulação, pessoal. Não tem como a gente chegar aqui e dizer foi graças ao Jair Bolsonaro que isso aconteceu, né? Ou foi graças aos esforços de semanas do Lula e do Celso Amorim que isso aconteceu. O que a gente pode fazer é trazer os fatos, né, e mostrar uma linha do tempo. Seguinte, o governo brasileiro passou semanas dizendo que estava tentando retirar os brasileiros da faixa de Gaza, e sempre culpando Israel, que é apenas um fator na equação. Além de Israel, tem também o Hamas, a Autoridade Palestina, o Catar, que é o mediador, e o Egito, que é quem está recebendo os estrangeiros através da fronteira sul de Gaza. Tá? Mas o governo brasileiro ficou atacando Israel o tempo inteiro, dizendo que a culpa era única e exclusivamente de Israel. Né? Isso não ajuda em nada, isso não é diplomacia. O Jair Bolsonaro, durante os 4 anos de governo, ele que é um aliado de primeiríssima ordem de Israel, nunca se privou de fazer negócio e ter excelentes relações com o mundo islâmico. Isso não é a esquerda que vem falando das joias. Quem deu a tal das joias para o Jair Bolsonaro foi o príncipe da Arábia Saudita. Não tem essa. Vocês ficaram reclamando do Eduardo porque ele foi à Copa do Mundo do Catar, convidado. Tudo isso com os árabes sabendo, né, os muçulmanos, perdão, sabendo que o Brasil era aliado de Israel. Por quê? Porque o Brasil, o Jair Bolsonaro já tinha dito isso bem antes de assumir a presidência, não levava a questão ideológica, não incluía a ideologia na equação da diplomacia. Já o Lula, não. O Lula é um comunista à frente de um país, né, e de maneira irresponsável coloca a ideologia à frente de tudo. E é isso que dificultava a saída dos brasileiros. Tá? Agora, a linha do tempo sugere que Jair Bolsonaro, que tinha ligado para o assessor direto do Benjamin Netanyahu, e que teve uma reunião com o embaixador de Israel aqui no Brasil, após a exibição do filme de 45 minutos mostrando as atrocidades feitas pelo Hamas nos primeiros dias de invasão, que essa intermediação do Jair Bolsonaro teve sim influência na liberação. Ed, mas dizendo isso, você está dizendo o quê? Você estava falando até ontem que a principal figura, quem mandava e desmandava, era o Hamas. E continua sendo. Continua sendo o Hamas. De repente, o Hamas ficou chateado com a questão do Mossad. E era por isso que o Flávio Dino não queria que o Mossad se manifestasse. Né? Já pararam para pensar nisso aí? Que era por causa disso que o Flávio Dino, que o diretor-geral da Polícia Federal e que o governo, tá todo mundo chateado, a esquerda toda desesperada por conta disso aí? Né? Talvez tenha sido isso. Caramba, Brasil, você aí, prendendo nossos camaradas, dizendo que são nossos parceiros, estão prendendo nossos camaradas, atuando aí com o Mossad, Serviço de Inteligência de Israel, nosso maior inimigo. Que coisa! Aí o Bolsonaro vai lá, fala com o embaixador, fala com o assessor do primeiro-ministro, né, eles vão lá, conversam entre si e o resultado vem. Garanto para vocês uma coisa, não existe um líder muçulmano islâmico do mundo islâmico que tenha algum tipo de rixa com Jair Bolsonaro. Pode até preferir o Lula, que é o caminho natural. Agora, nenhum deles tem problema com o Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro não causou nenhum problema a esses países. Não é assim que o Lula faz diplomacia, porque aquilo não é diplomacia, o que ele faz. Tá? Então não dá pra gente chegar aqui e dizer, foi o Bolsonaro.
Isso aí é obra do Jair Bolsonaro. Não tem como a gente dizer. A não ser que as pessoas envolvidas na negociação digam isso. Aí beleza, aí a gente pode cravar. Por enquanto não dá. Agora, a linha do tempo, os fatos, nos levam a crer que sim, foi o Jair Bolsonaro que resolveu o problema, desatou o nó que o Lula tinha causado. Ele que agora vai receber os brasileiros no aeroporto. Né? Deixa ele lá. Deixa ele. O fato é que a linha do tempo está mais do lado do Jair Bolsonaro. Nobel da Paz para o Jair Bolsonaro. Nobel da Paz para o mito. Forte abraço e a gente se vê por aí.